Tô gravando esse vídeo para mostrar para você que perdeu, né, que não conseguiu cumprir com a meta da semana, que era ler o livro Priorano, um resumo dos principais insights que eu tirei desse livro. Ele é um livro que tem algumas atividades juntos para fazer. Eu virei a casa atrás dele, eu gravei uma série de vídeos todos os dias em 2019, mas eu achei o resumo e eu vou ler aqui para vocês dos insights que eu tirei desse livro. No primeiro capítulo, ele já fala para esquecer o extraordinário e viver o simples, ou seja, não se comparar, fazer o que precisa ser feito e sempre se corrigir, começar a melhorar, né? Então, ele mostrava um círculo em fazer, corrigir e melhorar, e girar a nossa vida em torno disso, não ficar se comparando, olhando para a vida dos outros, porque isso não vai nos trazer benefício algum, além de vai nos colocar para baixo, vai nos gerar o sentimento de inveja, vai nos gerar o sentimento de incapacidade. Então, viver o simples, o que de melhor pode acontecer? Um exercício muito bom é você escrever pelo menos 10 motivos de gratidão no final do dia sobre o que você viveu no seu dia e nunca repetir. Isso vai fazer nós colocarmos atenção no hoje e não deixar isso para amanhã. O segundo capítulo é sobre o poder que tem a escrita, ou seja, nossa mente foi criada para ser criativa e não para armazenar as informações, né? Isso ocupa espaço. Então, sempre que a gente tem uma informação na mente, ela está tirando a oportunidade da gente ser criativo. Qual que é a solução? Colocar no papel. E tem uma ação que eu faço todos os dias que é profetizar sobre os meus resultados, né? Escrever como se fosse daqui a um ano, trazendo para o presente. Ou seja, é como que se nós fizéssemos uma profetização de uma forma mais válida, porque nós estamos trazendo a audição, a visão e a sinestesia através da imaginação, de como que nós queremos, como nós imaginamos que esteja a nossa vida daqui a um certo período, né? Esse poder da escrita, ele faz toda a diferença, principalmente para nós alcançarmos os resultados, porque além de trabalhar esses 3 sentidos, ajuda a potencializar, a você imaginar detalhes de como vai ser a sua vida. E com isso, o inconsciente trabalha para que aconteça isso que você imaginou, né? Para que essa imaginação se torne algo real. Foi um capítulo extraordinário que vale a pena você colocar em prática. E vamos ao capítulo 3, que fala quais são os seus alvos, o que você quer atingir. Nós precisamos saber onde vamos, senão qualquer caminho serve, não é mesmo? Então, nesse capítulo ele dá um exercício para nós colocarmos no papel qual que são nossos alvos, porque a gente sabendo nossos alvos, a gente consegue falar não para aquelas tentações, quem sabe fazer um dinheirinho rápido, ou uma oportunidade que às vezes é extraordinária para a sua vida, mas o simples fato de você falar não nesse momento vai te dar mais foco para aquilo que você precisa. Um livro extraordinário que fala muito isso é o Essencialismo. Lá, inclusive, ensina as 10 formas de você falar não, como que você aplica isso no seu dia a dia. E principalmente, esse foi um capítulo destinado para aquelas pessoas que acabam pegando tudo, centralizando, não sabem delegar, não sabem distribuir e principalmente não sabem falar não. E quantas vezes a gente fala não e acaba desviando o nosso caminho do propósito, não é mesmo? E esse capítulo serviu justamente para trazer essa lição extraordinária de colocar o foco naquilo que importa. Então, faça aí um alvo de 12 atitudes que você vai fazer ainda esse ano. O capítulo 4 nos traz um entendimento para nós listarmos o que tem nos impedido para conquistar o que a gente tanto busca, o que nós tanto buscamos na nossa vida, né? Então você vai fazer uma lista com as coisas que tem te impedido. Talvez o perfeccionismo, talvez a procrastinação, ou a preguiça, né? Ou o vitimismo. Muitas vezes e eu passei por isso já,
Nós não temos a consciência que a gente está vivendo essa realidade na nossa vida. Existe o incompetente inconsciente, aquele que não sabe que está errando, o incompetente consciente, então são os passos pelo que nós passamos. Então, quando a gente tem o conhecimento que está errando e como nós podemos fazer para mudar, e daí existe o competente consciente, que sabe que está passando por esse processo para mudar, e o competente inconsciente, ou seja, que já parou com esses hábitos negativos que te impedem a realizar, conquistar algo, e começa a prosperar dentro do que a pessoa busca, né? E todos nós passamos por esse processo diariamente, basta apenas nós nos propor a fazer isso diariamente. Capítulo 5, ele fala para nós aprendermos a fazer tarefas assertivas. E como que a gente identifica isso? Como saber se as nossas tarefas que a gente faz são assertivas no dia a dia ou não? O legal é você pegar um dia da tua rotina e listar, fazer uma tabela com os horários, desde que você acorda, de meia em meia hora, e colocar no despertador. Toda vez que o despertador tocar, você vai e anota o que você está fazendo. No final do dia, do lado dessas tarefas, você faz mais 4 colunas e assinala essa tarefa a primeira tarefa do dia, digamos 7 horas da manhã, é uma tarefa urgente, é importante, é delegável ou é uma tarefa que você tem que parar com ela, é um hábito ruim que você tem que talvez você tenha que parar. Essa é uma maneira que eu uso de identificar quando eu tô com uma rotina não tão produtiva. Por quê? Fazer tarefas assertivas é que vai nos levar ao sucesso daquilo que a gente precisa fazer. E importante, listar isso no papel, deixar, ou quem sabe até no celular, mas as tarefas importantes, elas têm que ser feitas no período da manhã. Isso vai te trazer mais performance durante o dia. Capítulo 6 parece um jargão, vá cuidar da sua vida, né? É um jargão que o Pablo Marçal usa muito, principalmente quando ele acaba as lives. E o que quer dizer isso? Para você se preocupar com a sua vida, literalmente, com seus resultados, né? Você tem que medir o que está dando certo, o que está dando errado na sua vida. Não viver baseado na vida de outras pessoas. Quando você fala em vá cuidar da sua vida, é a questão de nós termos o autocontrole sobre nós mesmos, né? Se eu, por exemplo, perco por uma batata frita, né? Eu tô deixando o meu corpo tomar conta das minhas vontades. Não está sendo regido pela minha alma. E o nosso corpo, ele tem que ser governado pela nossa alma. Então, quando fala nessa questão de cuidar da nossa própria vida, de ser autorresponsável pelos nossos resultados. Está nas nossas mãos a responsabilidade de fazer a nossa vida dar certo ou não, de ser vitimista ou não, de ser procrastinador ou não, de ser uma pessoa preguiçosa ou não. É tudo uma questão de escolha. A partir de que nós temos consciência desse autogoverno e colocamos ele em prática, é o que os resultados acontecem. E o capítulo 7 fala da questão de novos hábitos, como nós instalarmos novos hábitos para fazer nossa vida prosperar mais. E nesse capítulo a gente vê que o hábito, ele não pode simplesmente sumir na nossa vida, ele tem que ser substituído. Então, quando você tem um hábito ruim, você precisa transformar ele em um hábito bom para poder melhorar. E uma das saídas é dificultar o acesso a esses hábitos ruins. Por exemplo, eu sou viciada em comer um pão de queijo com mel e nata. Então, o que eu tenho que fazer para ficar longe do pão de queijo com mel e nata? Não comprar nata, guardar o mel em algum lugar que dificulta eu descobrir onde é que está, ou pedir para algum familiar guardar, se comprometer que eu estou, por exemplo, em jejum de comer mel, porque talvez eu precise perder um pouco de peso, baixar os níveis de diabetes, então eu tomo uma atitude.
eu vou pensar 2 vezes antes de ir lá implorar para um familiar meu e dizer assim, ó, deixa eu comer o mel. Então, isso que é criar novos hábitos. Enquanto a gente tem que racionalizar, é que ele ainda não está instalado. Um hábito só está instalado quando a gente faz isso já automaticamente. Tome consciência disso. Capítulo 8 fala sobre o autogoverno, a importância de nós cuidarmos da gestão das nossas emoções. E aqui eu aprendi algo muito incrível, que a nossa alma rege o nosso espírito, que guia o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo tem que estar submisso sempre à nossa alma. Quando você tem algum desafio para enfrentar, acordar cedo, né, ou abrir a câmera e gravar um vídeo, né, são desafios que normalmente, muitas vezes, a gente ou procrastina, né, ou por conta do perfeccionismo a gente deixa de fazer, né. Eu, por exemplo, na hora de gravar esses resumos, não estava achando o livro. E aquilo estava me incomodando e eu já percebi, caramba, você está dando desculpinha para não gravar os resumos por conta de não estar encontrando o livro, que você já leu 2 vezes, né? Então, ter o governo dessas emoções ajuda você a prosperar mais. Muitos são contratados pelos currículos e demitidos por conta da gestão das emoções. 90% do que acontece não é responsabilidade nossa. A gente precisa ter a emoção para cuidar, para tentar aceitar, perdoar, né? E apenas 10% é sobre aquilo que nós temos controle. Então, nós temos que caprichar nisso e focar. E o capítulo 9 fala de drivers mentais. São drivers que nós temos que substituir para fazer a nossa alma governar melhor sobre o nosso corpo. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar na frase: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, usa ela sempre que você quiser dar uma desculpa para algo, coloca essa frase na tua mente. Ou, você já ouviu quando alguém fala assim, vamos tentar? Quem tenta não consegue, né? Então, substitua isso já na sua vida por, não vamos tentar, vamos fazer acontecer até dar certo. Não é para ver se dá certo, é até dar certo. O nosso tempo é dinheiro, já ouviu falar? Não, tempo é vida, né? Então, com isso que a gente tem que ter compromisso. O relacionamento é uma aliança, então não se quebra a aliança. Quando nós passamos a colocar esses drivers mentais, focando no dia a dia, isso pode nos ajudar a ter resultados maiores. Por exemplo, você já ouviu uma frase, a dor é a fraqueza indo embora? Sempre que você estiver fazendo exercício ou fazendo algo que está doendo, lembra dessa frase, que isso vai te fazer vencer mais um pouquinho, fazer mais do que precisa. E assim você tem o sucesso. E finalmente o capítulo 10, a maior viagem da sua vida é dentro de si, né? Então, nós buscar o autoconhecimento, praticar sempre, diariamente, viajar internamente dentro de si. Primeira hora que você faz o dia é chamada hora de ouro. Ela deve ser dedicada ao seu pilar espiritual, ao seu pilar emocional, para você ativar a inteligência emocional, que eu tenho certeza que existe aí dentro também. Essa é a primeira conexão do dia que a gente precisa fazer, né? Nós nos conectarmos com nós mesmos. Fazer a ferramenta do eu sou, né? Escrever e olhar no espelho, ativar a pessoa que você sonha em ser todo dia. Escrever a profetização do dia, né? Ler a sua missão, se conectar com Deus, fazer o seu estudo bíblico, aprender. Essa viagem é do autoconhecimento, né? Estou passando por um desafio de estudar a Bíblia e para mim está sendo transformador, porque eu vou aplicando diariamente tudo aquilo que eu aprendo no meu dia a dia, né? E se propor a esse estudo é como se fosse subir um degrau para o seu autoconhecimento. Então, te desafio a buscar cada vez saber mais de você.